Bem-vindos a uma terra vista como nunca antes, em uma aventura aérea sobre paisagens épicas. Onde pessoas incríveis vivem em lugares espetaculares. Ao lado de uma das faunas mais icônicas do mundo. É hora de ver a África do Alto. Esta é Gana. Uma terra de savanas escaldantes, reinos ancestrais e florestas submersas. Lar de tesouros escondidos, riquezas marinhas e tradições únicas. É um lugar vibrante e criativo, onde as pessoas veem oportunidades em cada canto. Esta é Gana vista do alto. Gana fica entre Costa do Marfim e Togo. A Gana de hoje foi delineada pelos europeus imperiais no século XIX, ignorando fronteiras tribais antigas. Esta jornada aérea atravessa os diversos territórios étnicos de Gana, seguindo o curso de seu rio mais longo, o Volta, desde a fronteira norte até a costa. A jornada começa nas savanas de arbustos do extremo norte. Aqui, o clima é seco durante 8 meses do ano. Ventos desérticos, vindos do Saara ao norte, varrem a paisagem. Poucas plantas sobrevivem em locais áridos. Mas um ícone da África encontrou uma maneira de sobreviver: o baobá. Comumente chamados de árvore da vida, esses gigantes imponentes são as maiores suculentas do mundo e estão perfeitamente adaptados a este ambiente. Seus troncos guardam água e sua casca prateada reflete a luz solar, mantendo a árvore fresca. Gana é lar de 6 principais grupos étnicos, cada um com suas próprias línguas, crenças e culturas. A tribo Gurunsi povoa as savanas do norte, e os baobás são essenciais para o seu modo de vida. Atibejuro é uma das 900.000 pessoas Gurunsi que vivem aqui. Todos os anos, ela e as mulheres de sua aldeia saem para colher o fruto do baobá. Usam cascas e folhas para comida e remédio. As condições áridas tornam a colheita anual do fruto do baobá um evento crucial. Frutos grandes como coco guardam por um ano. Mantém moradores saudáveis nos meses secos. Pegar frutos altos é difícil com público. O esforço compensa. Poderosos medicamentos naturais como esses ajudaram o povo Gurunsi a ganhar seu nome, que se traduz como ferro não pode penetrar. Além de ser uma fonte vital de nutrição, o baobá possui um profundo significado espiritual para os Gurunsi. As mulheres Gurunsi colhem e moem frutos de baobá há séculos. Vendê-los oferece a oportunidade de ganhar a vida e, pela primeira vez, enviar seus filhos à escola. O calor extraordinário da savana do norte torna difícil viver aqui. Ele serve para algo:
Cozinhar tijolos. Casas Gurunsi usam tijolos de barro secos ao sol, feitos do sedimento do rio. Depois de concluída, uma casa se transforma em uma obra de arte. As mulheres da aldeia cobrem-na com desenhos geométricos abstratos. Há 400 anos, as aldeias da região teriam pintado seus edifícios desta forma, mas Sirigu é agora a única aldeia que ainda pratica a antiga arte folclórica Gurunsi. Cada padrão possui um significado simbólico único. Os desenhos refletem o caráter e as aspirações dos proprietários. Um triângulo em zigue-zague mostra respeito. Listras significam entusiasmo. Linhas onduladas indicam o caminho para o sucesso. Ao viajar para o sul, o rio volta curvas para o oeste e é alimentado por afluentes das icônicas florestas de savana de Gana. Este ecossistema único de floresta aberta já cobriu grande parte da África Ocidental. Hoje, um dos maiores fragmentos restantes pode ser encontrado no Parque Nacional Mole. O Parque Nacional Mole foi fundado em 1958, um ano após a independência de Gana. Atualmente, está cheio de vida selvagem. Um dos moradores mais carismáticos da floresta são os macacos colobus negro e branco. Em algumas partes de Gana, macacos são vistos como reencarnações de ancestrais. Aqui, são apenas primatas buscando sobreviver. A competição na floresta é intensa. Macacos colobus sobrevivem com folhas e líquens graças a enzimas digestivas potentes. O clima na floresta mole é menos árido do que na savana do norte, mas apenas ligeiramente. Durante a estação seca, os animais do parque dependem de poucos poços de água, o que os torna vulneráveis, pois os caçadores ilegais de carne de caça sabem exatamente onde encontrá-los. Mas quem entra no parque com más intenções primeiro precisa passar por este homem. Oswan Oubakari é um dos principais guardas florestais do Parque Mole. A caça ilegal ocorre, mas o monitoramento constante nos mantém no controle. Oswan e sua equipe patrulham o parque do amanhecer ao anoitecer, vasculhando a floresta em busca de evidências de caçadores e suas armadilhas mortais. Uma única pegada ou um cartucho de espingarda usado é muitas vezes tudo de que precisam para rastrear um intruso. Com mais de 4.500 quilômetros para patrulhar, câmeras com sensor de movimentos auxiliam, atuando como seus olhos e ouvidos no parque. Nossa técnica é usada nas fronteiras para verificar movimentos de entrada no parque. Como há poucas estradas na floresta, os guardas andam a pé, adentrando a mata profundamente. Mole tem mais de 90 espécies de mamíferos, mas predadores perigosos não são uma preocupação para os guardas. A grande caça em Mole foi quase toda abatida por britânicos na década de 1930, para controlar a mosca tsetse. Felizmente, um membro dos 5 grandes conseguiu sobreviver aqui. Mole abriga mais de 500 elefantes, a maior população do país.
Esses gigantes migravam para fora do parque na estação chuvosa. Agora, eles ficam o ano todo aproveitando o abrigo e a água da floresta mole. Apesar de estarem ameaçados, aqui seus números são estáveis. Eu vejo elefantes todos os dias e eles nunca deixaram de me fascinar. Olhe para o tamanho e observe o comportamento deles. Diferente de outras partes da África, os elefantes daqui não são caçados por marfim. E crenças locais tornam tabu até mesmo tocar um elefante. Com a expansão das comunidades vizinhas a Mole, Oswan observa atentamente os elefantes que saem do parque. Temos uma fronteira comum mais próxima das comunidades e o gado delas se aproxima dos limites. Assim, se tiverem alguma doença, podem transmiti-la aos nossos animais. Para Oswan, a luta para salvar a vida selvagem de Mole é mais do que apenas um trabalho. É um dever. Eu tenho filhos, mas não estou protegendo a vida selvagem apenas por eles, e sim por todos. Na fronteira sul do Parque Nacional de Mole, fica a movimentada cidade de Larabanga. Aninhada no coração de suas ruas estreitas e sinuosas, fica um dos locais religiosos mais importantes de Gana, a Mesquita de Larabanga. É conhecida como a Meca da África Ocidental. Brilhando como uma joia na paisagem empoeirada, este edifício de tijolos de barro resistiu por quase 600 anos, embora com a ajuda de vários projetos de reconstrução. Lenda diz que um comerciante mouro, instruído em sonho, ergueu a mesquita e achou as fundações prontas ao acordar. Hoje, seu guardião é o imã local Alhaji Idrisu Abukari. Minha família mudou-se para cá após a morte de minha mãe. Os construtores originais da mesquita de Larabanga tinham pouca experiência em construção. Eles usaram madeiras para ornamentação, em vez de suporte estrutural. Com apenas barro e palha mantendo-a unida, a manutenção da mesquita foi um desafio desde o início. Apesar de sua necessidade regular de reparos, a mesquita de Larabanga resistiu a inundações, secas e guerras locais ao longo dos séculos, e continua sendo uma fonte de fé e inspiração para o povo de Gana e para os muçulmanos em toda a África. Quando o Islã chegou a Gana, ele foi acompanhado pelo povo Gonja, que migrou para cá do Mali no século XVI. Muitos se fixaram nas florestas da savana ao norte. E alguns ainda colhem de forma sustentável os recursos da floresta, como Albuquerque Udine. Os Gonja possuem uma rica história oral e um conhecimento ancestral de plantas, transmitido por séculos através das gerações. Eu conheço a floresta através do meu avô, que ensinou meu pai, e eu, por minha vez, aprendi com ele. A floresta da savana contém mais de 300 espécies de plantas medicinais. A bauinia selvagem é um antisséptico natural. O tamarineiro é utilizado para tratar problemas de estômago e fígado, enquanto as folhas e frutos da árvore de karité são empregados para condições de pele. A floresta também oferece mais do que apenas remédios. Todo mundo adora mel. Antigamente, os Gonja coletavam mel de colmeias selvagens, mas isso implicava queimar a árvore e matar as abelhas.
Agora, eles utilizam caixas de colmeia. É assim que se pode fazer isso sem matar as abelhas. As abelhas africanas têm a reputação de serem agressivas, devido à sua tendência de enxamear e picar em grande número. Exceto por serem mais defensivas com suas colmeias, elas quase não diferem de suas parentes europeias. Como polinizadoras essenciais, elas são vitais para o ecossistema da floresta e para a economia local. Coletores de mel como Albuquerque instalaram colmeias por toda a floresta, e mais de 1.000 kg de mel bruto são produzidos no mol a cada ano. Seu sabor único lhe rendeu uma reputação global e agora é vendida em lugares tão distantes como Salt Lake City e São Francisco. O mel coletado é uma boa fonte de renda para mim, pois me ajuda a custear meus estudos. Continuando sua jornada para o sul, o rio Volta deságua no Lago Volta, a mais nova paisagem de Gana. Este é o maior lago artificial da Terra, criado na década de 60 com a construção da barragem de Akosombo e de sua usina hidrelétrica. Cobrindo uma área de 8.500 km², o lago domina o leste do país. Não há pontes, então balsas como a Yapi Queen são uma ligação de transporte vital entre as comunidades, transportando veículos e cargas de praticamente qualquer tamanho. A viagem de 200 km pelo lago leva até 30 horas. Mas os passageiros são bem cuidados. E do outro lado, táxis rodoviários e aquáticos estão prontos e esperando para transportá-los adiante. 3 milhões de passageiros usam as balsas do Lago Volta anualmente. As águas do lago podem parecer seguras, mas navegar aqui apresenta uma ameaça em comum, a das árvores submersas. 50 anos atrás, esta parte de Gana era uma floresta tropical intocada, repleta de mogno e teca. Para formar o lago, uma vasta área desta floresta foi inundada. As árvores continuam de pé no leito do lago. As copas das árvores mais altas sobressaem na água, mas seus galhos submersos invisíveis ameaçam barcos. Para as mais de 100 espécies de peixes no lago, a floresta subaquática é uma bênção. A copa submersa não apenas os protege das redes dos pescadores, como também os galhos caídos criam locais perfeitos para a eclosão de ovos. Peixes também usufruem das árvores submersas. Uma madeireira local começou a perceber o valor desse tesouro de madeira. Francis Owl lidera o projeto de silvicultura subaquática. Temos duas maneiras de retirar os troncos do lago. Uma delas é utilizando a colheitadeira Shark. Barcaças com sonar localizam troncos e uma serra especial os corta ao meio. Troncos mais fundos exigem corte manual. Francis se equipa com uma motosserra elétrica subaquática e mergulha até o leito do lago. A profundidade alcançada às vezes causa temor. De vez em quando, a corrente da motosserra se solta na árvore e se ouve um som de boom, e isso nos assusta. Ao imergir, a madeira está em melhor estado que quando viva.
É melhor colher a madeira do lago do que da floresta, porque a madeira que tem saído do lago é mais dura. O oxigênio limitado e a falta de insetos aquáticos resultaram na parcial fossilização das árvores do Lago Volta, fortalecendo a madeira. Essa madeira super-resistente foi destinada a ajudar na reconstrução de um marco global. Foram necessárias cerca de 1.300 árvores, principalmente carvalhos, para construir Notre-Dame no século XII. A França não tem mais árvores suficientes para reparar a catedral pós-incêndio de 2019. As madeiras africanas sob o Lago Volta, no entanto, possuem resistência e densidade semelhantes às do carvalho antigo, e esta floresta submersa foi sugerida como a fonte de madeira para a reconstrução de Notre-Dame. A oeste do lago, uma faixa de floresta tropical se estende pela região de Ashanti, em Gana. No século XVI, essas colinas eram o coração de um poderoso império que se estendia da Costa do Marfim ao Togo, governado pelos reis Ashanti a partir da antiga capital de Kumasi. Britânicos controlaram a área a partir de 1902. Mas o povo Ashanti ainda chama a cidade de lar e forma o maior grupo tribal de Gana. Embora muito tenha mudado em Kumasi desde a queda do império, uma antiga tradição Ashanti ainda permanece. A tecelagem quente. Quente significa não importa o que, não se rasgará. O método de tecelagem em tiras para criá-lo existe na África Ocidental desde o século XI. Eric é um dos poucos mestres tecelões de quente que restam. A tecelagem quente une geografia e matemática. Você adiciona e subtrai elementos para criar seu design. Mãos e pés operam o tiar quente. E os tecelões passam anos dominando os designs mais complexos. Mesmo sendo um especialista, leva até 3 meses para produzir apenas uma peça. Antes de se tornar um mestre tecelão, é preciso dominar os diferentes tipos de tecelagem, a simples, a dupla e, por fim, a tecelagem tripla, a mais intricada, reservada aos mestres. O processo e o significado de cada design tornam o quente especial. O quente faz parte de nossa cultura. Ao vestir quente, compreenda seu significado. Vermelho representa o sangue lutado por esta nação. O preto representa o nosso corpo. Branco representa a vitória. Azul significa que o céu é o limite de seus empreendimentos. Todas essas cores têm um significado. A história e as metáforas tecidas em cada design determinam se ele é apropriado para um festival, um funeral, uma criança ou um chefe. 400 anos após o apogeu do reino Ashanti, a demanda por seu icônico tecido não mostra sinais de diminuição. A cidade de Kumasi situa-se em um planalto elevado, cercado por colinas florestadas e, ao sul, pelo lago Bozontwe. Este é o único lago natural de Gana, formado por um impacto de meteoro há 1 milhão de anos. É um importante local sagrado para os Ashanti. Com os britânicos no poder, seus olhos viraram para as terras vizinhas. O solo aqui é repleto de veios de ouro. Gana extrai mais ouro que qualquer outro lugar no continente. Mas as colinas Ashanti também são a fonte de outro produto bilionário, o cacau, desfrutado de uma forma ou de outra por mais de 4 milénios.
Fazendeiros fornecem cacau para grandes empresas de chocolate. Ebi wɔ nso so na wia ne bɔ yie de a ayɛ a memu ɛwɔ sɛ mesesa na mede kɔ shell na mekɔ kali gye me sika. O cacau é uma planta sensível que só floresce em uma estreita faixa de países, entre 20 graus ao norte e ao sul do Equador. O clima tropical úmido da região de Ashanti oferece as condições ideais para o cultivo. Os britânicos coloniais começaram a cultivar a nova cultura em larga escala. E asase no está tudo bem. Árvores de cacau levam 5 anos para amadurecer. Frutos duram décadas após o amadurecimento. Os frutos são colhidos assim que começam a amadurecer. Os grãos são então retirados e deixados para fermentar sob folhas de bananeira, antes de serem secos ao sol. O cultivo de cacau é um trabalho de amor. A coir vira os grãos constantemente para secá-los de maneira uniforme e lenta, um processo crucial para preservar seu sabor achocolatado. Grãos com imperfeições são selecionados e retirados. Mas nenhum será desperdiçado. – 400 grãos secos rendem apenas 1 libra de cacau. Enquanto o governo fatura bilhões com a indústria, agricultores como a CUA ganham cerca de 3 euros por dia. O esforço ainda vale a pena. Coco é que afode eu ne bebree. Because eu realmente mo o bibetimi akosku. Estou muito feliz aqui. Disse coco sika na de hweno. Poucas mulheres possuem fazendas de cacau como ela. Levar grãos ao mercado é mais que dinheiro. É uma fonte de orgulho. Os ricos recursos da região de Ashanti representam 96% das exportações de Gana e tornaram Kumasi um importante centro comercial. Caminhões transportam combustível entre minas e fábricas de cacau. Nesta parte de Gana, é comum encontrar uma motorista incomum ao volante. Conheça Jéssica Dauto. Ela é motorista da Ladybird Logistics, empresa de transporte feminina. Homens dirigem mal por causa de celulares, enquanto mulheres dirigem com cuidado. Desde que a Ladybird começou há 4 anos, sua equipe triplicou. Mulheres são minoria no transporte em Gana, mas Jéssica inspira mudanças. No início, os homens questionavam como uma mulher poderia dirigir um caminhão tão grande, o que nos deu muito trabalho, mas provamos a eles que o que os homens podem fazer, as mulheres podem fazer ainda melhor. Dirigindo sozinha, Jéssica enfrenta perigos nas estradas, mas se sente segura. Nem mesmo nos meus relacionamentos, eles permitem que eu os subestime, pois o simples fato de eu dirigir um caminhão já demonstra que sou uma pessoa séria. A história da Ladybird Trucking está empoderando as mulheres ganesas, e cada vez mais delas estão escolhendo assumir o volante. Sinto-me feliz dirigindo, especialmente quando chego às vilas e cidades e os pedestres começam a gritar e acenar para mim. Eu adoro o meu trabalho. Do lago Volta, o rio Volta serpenteia até a costa.
desaguando no Golfo da Guiné através de um amplo estuário. As ilhas do estuário do rio são um paraíso tropical, lar de hotéis de luxo e vilas de celebridades. Mas, além de espreguiçadeiras e lanchas, também se encontram conchas de mariscos aos montes em cada esquina. O estuário possui uma das maiores concentrações de mariscos de toda a África e a economia local gira em torno deles. Paul Ofuefuete é um pescador de mariscos. Ele sabe onde pescar. Não é um trabalho fácil. Às vezes alguém pode morrer. Mas eu e meus amigos de infância fazemos isso há tanto tempo que agora não temos medo de nada. Como os mariscos vivem sob a areia, eles precisam ser colhidos à mão. Mergulhar com compressor de ar facilita o acesso. Usamos uma mangueira e a conectamos para que nos forneça ar por quantas horas quisermos. O mergulho com compressor é arriscado. Paul e colegas evitam mergulhos muito profundos. No leito do estuário, ele procura por pequenas depressões reveladoras na areia, pois os mariscos deixam uma marca no chão e, ao seguir esses sinais, é possível coletá-los. Como estão na terra, é preciso cavar. Paulo e sua equipe pescam 130 quilos de amêijoas diariamente. E estima-se que mais de 8.000 toneladas delas sejam extraídas do estuário a cada ano. Assim que o último saco é içado a bordo, os mergulhadores retornam à superfície e o barco ruma de volta à vila para vender a pesca do dia. Quando os barcos de pesca retornam, as mulheres já as esperam para adquirir as amêijoas. A venda só ocorre por valor justo. Após a negociação, estão prontas para processar. A parte mais valiosa da ameijoa é sua carne, que, frita, cozida ou seca, constitui a principal fonte de proteína desta região. As conchas são usadas para pavimentar estradas ou são moídas e adicionadas à ração animal e ao concreto. No geral, esses minúsculos moluscos sustentam mais de 2.000 pessoas no estuário do Volta. Com um faturamento que ultrapassa €500 mil, a pesca de amêijoas é um verdadeiro tesouro para esta pequena comunidade rural. No entanto, entre as ilhas e enseadas do estuário, riquezas ainda maiores podem ser encontradas. É o ouro branco. Esta é a Lagoa Songo. Outrora uma área úmida, agora é uma vasta mina de sal. Os habitantes de Ada Songor extraem sal da lagoa há quase 500 anos. A lagoa é um recurso natural para o povo da região. Dorisa Warama Dami é uma delas. Não sei o que farei. Durante os meses quentes de verão, a água do mar na lagoa evapora,
deixando sal para os mineradores rasparem cuidadosamente e empilharem em montes reluzentes. Oh, mano, kakio. Anhena jengo mwami 100 bucks kasi. O sal aqui é um dos mais puros da terra, e a cada ano 400.000 toneladas são extraídas manualmente. Yana se wabi me hunu wa neska, ni wa kechiche me kaya chichan. Wa hale pe wabi nge sku pa una nge ya. Ko kechoka nge senami kaya wo. O potencial lucrativo da lagoa atraiu a atenção de empresas de sal industrial e Doris e sua comunidade enfrentam um futuro incerto. Mas, por enquanto, a vida na Lagoa Songo continua da mesma forma que tem sido há quase meio milênio. A oeste da Foz do Volta, a costa de Gana se estende ininterrupta por quase 500 quilômetros. Comerciantes europeus chegaram à costa no século XV e a batizaram de Costa do Ouro, devido ao seu principal produto de exportação. Portugueses, holandeses, dinamarqueses e britânicos se estabeleceram na costa, atraindo locais pelo comércio com estrangeiros. Ao longo dos séculos, o que começou como um aglomerado de postos comerciais europeus transformou-se na cidade de Accra, a movimentada capital de Gana. No distrito mais antigo de Jamestown, edifícios coloniais do século XVII ainda se erguem ao lado de casas de madeira e barracos com telhados de zinco. Ao contrário da maioria das cidades, a orla de Accra não é apenas uma reserva dos ricos. Comunidades pobres da cidade ficam à beira-mar. Bairros têm longa história na pesca. Mas em Bukom, eles fazem história de outro jeito. Boxing. Esta pequena comunidade já produziu 5 campeões mundiais de boxe. Um homem que nutre o talento promissor em Bukom é o técnico de boxe Lawrence Carl Loco. Quem nasce e cresce aqui sempre vê pessoas brigando na rua. Então as pessoas crescem sabendo que precisam reagir. 4 das 5 medalhas de Gana nas Olimpíadas foram no boxe. As histórias de jovens de Bukom que saíram da obscuridade para se tornarem estrelas globais são uma inspiração para atletas em todo o mundo, especialmente para a próxima geração de Bukom. Constantemente, uma nova criança aparece para dizer: meu bisavô, meu avô, meu pai foi boxeador. Então, sempre que eles aparecem para se tornar boxeadores, nós os acolhemos e começamos a dar-lhes o que precisam. Apesar das adversidades em termos de equipamentos e instalações, os lutadores de Bukom, repetidamente, sobem nas classificações até o topo. Eles fazem o que podem com pouco, tornando-se resilientes. Crianças de pais pobres e desempregados veem no ringue o caminho para a fama e fortuna. Por isso, treinam desde jovens. Meu filho começou a lutar boxe aos 4 anos e já se passaram 14 anos. Tenho outro filho que também começou a boxear aos 3 anos de idade. Então as pessoas de Bukom são lutadores natos. A idade de início é significativa, seja pela cultura universal da luta ou pelos modelos de campeões mundiais locais. É claro que há algo excepcional neste pequeno e modesto bairro. Com a ajuda de Lawrence, espera-se que mais crianças lutem para sair das ruas e alcancem a prosperidade. Accra possui muitos distritos, mas em seu coração há uma área na qual poucos se atrevem a entrar. Trata-se de Agbogbloshie, o maior lixão eletrônico do mundo e um dos lugares mais tóxicos da Terra.
Essa área costumava ser uma zona úmida, lar de aves reprodutoras, e algumas ainda retornam para nidificar entre computadores, telefones e geladeiras, quase 85% dos quais vêm da Europa. Mas o lixo de um homem é o tesouro de outro, e este cemitério digital é lar de uma próspera comunidade de mineradores urbanos. Eletrônicos antigos estão cheios de elementos preciosos como ouro, prata e cobalto, e é preciso apenas saber como encontrá-los. Esses homens são conhecidos como Burner Boys e passam 8 horas por dia queimando cabos e retirando o valioso cobre das cinzas. Após trabalho árduo, voltam para casa com 2 euros. Mas algumas pessoas em Agbeblochi estão ganhando a vida bem, criando novos produtos a partir dos destroços eletrônicos. Conheça Zacharia. Eu startei bar scraps, eu me share no é boame, não me be pio, da de uma wimo, se me é Zacharia estabeleceu uma fábrica improvisada de fundição de alumínio no meio do lixão, que fornece milhares de panelas para a comunidade local. Eu dei 15 por 20. Mas é um trabalho perigoso. Esse é o início uma última pra. Esse é o meu telo me se não, em que isso é para boa. Zacharia pensa criativamente sobre descarte. Uma rede de engenheiros autodidatas está transformando televisores antigos, geladeiras e peças de carro em tudo, desde máquinas de solda a fogões de cozinha. Essa engenhosidade está mudando a história de Agbeblochi, transformando-a de um local de despejo tóxico para um centro de manufatura improvisado a céu aberto. A poucos quilômetros a leste de Agbeblochi, encontra-se o bairro de Teche, lar do povo Ga, que migrou da Nigéria para esta região no século XVII. Os Ga tornaram-se famosos por uma tradição particularmente incomum. Essas esculturas coloridas não são para publicidade ou uma galeria de arte a céu aberto, mas sim caixões. Os Ga acreditam que o caixão deve representar a profissão e posição social, garantindo tratamento na vida após a morte. Por exemplo, um peixe para um pescador, um tênis de esporte para um jogador de futebol ou uma pimenta para um agricultor de vegetais. Exposições coloridas são vistas do ar na estrada costeira de Accra. Um dos mais populares designers de caixões é o mestre carpinteiro Eric Bap Ogotte. O caixão fala sobre a vida da pessoa. Então, se eu morrer, como sou carpinteiro, eles certamente usarão uma serra, um cinzel ou um martelo. Eric leva até um mês para completar cada caixão e ele cobra cerca de 400 euros, o que representa uma pequena fortuna para os ganeses locais. Funerais da tribo Ga são mais extravagantes que casamentos. O foco principal está em celebrar o falecido e também em sinalizar seu status social ao guardião da vida após a morte. Alguns caixões são para chefes, como os de leão ou águia. Não se pode usar o caixão sem ser chefe, não importa o dinheiro. Essas obras de arte serão enterradas. Mas, enquanto isso, elas são um farol colorido na paisagem cinzenta do leste de Accra.
A oeste de Accra, a paisagem costeira retorna a baías ladeadas por palmeiras e praias de areia branca. Mais de um quarto da população vive na costa. Na maioria das comunidades, como a cidade de Elmina, a vida gira em torno da pesca. As mulheres administram o mercado de peixe, negociando os preços de tudo, desde anchovas até atuns. Enquanto tradicionalmente é tarefa dos homens trazer a pesca. Assim como seu pai e avô antes dele, Francis Annan pesca em Elmina por toda a vida. Meu irmão tinha 5 ou 6 anos. Ele era estudante. Seus barcos de pesca são o sustento dos homens e também parte de sua identidade. As pinturas e bandeiras em seus barcos refletem o caráter e as crenças de seus proprietários e destinam-se a lhes trazer boa sorte. Francis sai para o mar todos os dias da semana, exceto às terças-feiras, quando é tabu, uma tradição antiga que permite aos estoques de peixes se recuperarem. Nutrientes do Golfo da Guiné criam diversidade de peixes. As comunidades locais pescam de forma sustentável nestas águas há milénios, mas, recentemente, os estoques de peixes caíram drasticamente e a razão pode ser vista no horizonte. Essa razão são os arrastões estrangeiros ilegais, cujas redes são muito maiores que as dos pescadores locais e podem conter o equivalente a 10 aviões jumbo em peixes. A antiga cultura pesqueira de Elmina está agora ameaçada pela pilhagem indiscriminada dos arrastões. Mas Francis e seus colegas estão revidando. Trabalhando em conjunto, pescadores de toda a costa de Gana estão ajudando a reverter a maré da pesca ilegal, retomando o controle de suas águas. Pesca sustentável garante futuro para comunidades. Em Elmina, a luta para proteger o comércio pesqueiro de Gana contra estrangeiros é impulsionada por um monumento iminente de outro comércio mais sinistro. Este é o Castelo de Elmina, um dos castelos de escravos mais antigos do mundo. Construído em 1482 como entreposto português, virou centro do comércio de escravos. Traficando centenas de milhares de pessoas como carga humana por mais de 2 séculos. Originalmente, os depósitos foram construídos para abrigar ouro e marfim, mas com a intensificação do tráfico de escravos, foram convertidos em masmorras. Lá, 1000 pessoas eram mantidas cativas em um espaço projetado para 200. Sem água ou saneamento, as condições apertadas e insalubres levaram a surtos de malária e febre amarela. No entanto, qualquer tentativa de fuga era punida com a morte. Após 3 meses, os cativos que sobreviveram às condições terríveis eram finalmente levados aos barcos. Eles deixavam sua terra natal através da infame Porta do Não Retorno. 30.000 pessoas escravizadas por ano deixavam esta costa para sempre. Agora, seus descendentes estão retornando.
O Castelo de Elmina é museu e peregrinação para famílias. Elmina foi um dos 40 fortes de escravos ao longo da costa de Gana. Essas dolorosas relíquias do passado servem como um lembrete de quão longe o mundo avançou desde este trágico capítulo da história. Esta deslumbrante linha costeira, juntamente com o Lago Volta, as ricas colinas de Ashanti e as florestas e savanas do norte, unem-se para formar um país extraordinário. Onde o espírito criativo de seu povo brilha. Eles enxergam oportunidades em tudo, desde árvores submersas e água do mar até conchas e equipamentos elétricos antigos. Celebram sua rica história e sua vida selvagem e única. Eles continuam a lutar por um futuro melhor. Tudo ocorre nesta joia da África Ocidental.